Olá, começamos agora a nossa terceira aula do nosso curso de Pedagogia Descolonial do Trabalho e vamos agora para a segunda aula especificamente sobre o tema da pedagogia do trabalho, né? Depois de termos visto os fundamentos elementares da pedagogia do trabalho, tal como formuladas na obra de Marx, esse momento agora ele serve para que a gente possa dar uma analisada, uma breve investigada, né, nos limites do que nos é possível com o tempo que temos, uma investigada na pedagogia do trabalho, tal como ela foi desenvolvida no contexto da experiência soviética, né? No contexto da construção educacional realizada na Rússia revolucionária, nascida da Revolução de 17 e naquilo que foi se constituindo e se consolidando como União Soviética, né? Essa pedagogia também é conhecida nos meios acadêmicos como a pedagogia soviética, né, por essa razão, e ela traz alguns elementos que incorporam abordagens que não estavam contidas nas formulações de Marx. Na verdade, a pedagogia soviética, para dizer assim, né, a pedagogia soviética dos pioneiros, porque foi a elaboração pioneira de uma pedagogia do trabalho a ser desenvolvida em função de desenvolver uma prática e um pensamento pedagógico associado à construção de uma sociedade socialista, né? Essa construção pedagógica ela estava debruçada sobre um problema novo, um problema que não esteve colocado diante do próprio Marx. No caso, o problema de como dar conta da tarefa de organizar a educação de massa, né, no contexto de um processo de transição, de construção transicional para uma sociedade de natureza socialista. Então, é esse contexto da Revolução Russa que vai servir como o grande teatro de operações, vamos dizer assim, no interior do qual se elabora teórica e praticamente, é isso que a gente vai discutir um pouco, essa pedagogia do trabalho, essa pedagogia socialista, ou essa pedagogia soviética dos pioneiros, que servem como um patamar fundamental para toda a discussão sobre pedagogia do trabalho, pelo seu alcance, né, pela abrangência que ela atingiu e pela maneira como ela foi construída numa articulação permanente entre teoria e prática, né? É óbvio que essa construção pedagógica ela respondia a um conjunto de circunstâncias históricas e sociais muito diferentes, né, daquelas circunstâncias nas quais a gente vive, né? O contexto era um contexto muito particular, mas existe uma série de elementos e reflexões e colocações pedagógicas que são desenvolvidas naquele contexto que são fundamentais para seguir desenvolvendo uma reflexão sobre pedagogia do trabalho, sobre uma pedagogia articulada a um projeto de sociedade construído sobre as possibilidades históricas e as necessidades da classe trabalhadora. Então, o texto, né, que serve de base a essa nossa aula, ele é um capítulo desse livro que foi publicado no Brasil pela editora Expressão Popular, né? É um livro organizado pelo Moisés Pistrak, chamado A Escola Comuna, né? E eu vou explicar um pouquinho o porquê desse nome e quem é o Pistrak, né? Na verdade, esse texto, parte dessa obra, ele reflete o conjunto de resultados, o balanço, né, da experiência de construção pedagógica experimental realizada na Rússia revolucionária dos primeiros anos, como uma forma de utilizar o planejamento experimental
como método de desenvolver uma pedagogia, de tirar a pedagogia do trabalho da formulação teórica e de princípios para poder trazê-la para o terreno concreto de organizar um sistema educativo de massas para uma sociedade como era a sociedade que ia se construindo naquilo que se tornou a União Soviética. Então, essa é a importância fundamental dessa discussão, desse tema da escola, da pedagogia do trabalho soviética e, obviamente, que para falar um pouquinho, né, dessa pedagogia, dessa elaboração, não é possível fazer isso sem que a gente se reporte ao que foi a própria experiência revolucionária russa, né, que se desenvolve a partir de 1917. Então, acho que vale a pena dar uma passada por aí para a gente poder ter uma noção um pouco mais situada, né, do contexto concreto no qual essa pedagogia se desenvolveu, na qual esses pedagogos, esses intelectuais, esses educadores e educadoras se lançaram a construir, arregaçaram as mangas para construir uma pedagogia do trabalho a ser organicamente, na prática, articulada à construção de uma nova sociedade fundada em novos fundamentos econômicos, sociais e políticos. Então, assim, a Revolução Russa, ela é a crise final, vamos dizer assim, né, do absolutismo monárquico que era o czarismo russo, né? Então, em 1917, quando toda a Europa, né, praticamente toda a Europa, já tinha superado as suas monarquias absolutistas, a Rússia ainda era governada por um monarca absoluto, czar, né, onde não havia sequer as estruturas propriamente ditas de uma democracia parlamentar formal burguesa. E muitas contradições se acumulavam na Rússia de então, né? Contradições provenientes de setores da própria burguesia russa que pleiteavam uma organização liberal, democrática da sociedade, contradições provenientes das minorias nacionais engolfadas pelo imperialismo czarista, né? Então, você tinha as demandas autonomistas dos ucranianos, né, dos poloneses, tinha os pleitos autonomistas das repúblicas bálticas, ainda havia a luta contra a discriminação e a violência sectária contra a comunidade judaica, e você tinha também as contradições provenientes da classe operária russa, que apesar de minoritária na sociedade, né, ela era bastante numerosa e bastante concentrada em fábricas muito grandes, né, que estavam articuladas a somas imensas de capital predominantemente externo, que faziam com que a Rússia naquele momento já alcançasse algum desenvolvimento industrial, ainda sendo um país predominantemente, esmagadoramente agrário, né? Então você também tem uma contradição com o czarismo proveniente dessa imensa massa camponesa reduzida à condição de miséria. Então, esse conjunto de contradições fazia da Rússia, no começo do século XX, um verdadeiro barril de pólvora, né? E aí, a Primeira Guerra Mundial, na qual a Rússia entra ao lado das potências capitalistas, né, a Inglaterra e a França, ela vai produzir um agravamento muito maior ainda dessas tensões, né? A pobreza dos trabalhadores, a fome, a maneira como a massa popular era conduzida a lutar numa guerra compreendida como sem sentido, tudo isso fez com que a tensão interna se tornasse crescente e em fevereiro de 1917, uma sublevação popular derruba o czar e o czarismo, né? Então é o primeiro momento da Revolução Russa, em fevereiro de 17, na verdade março nosso, né? Porque os russos seguiam o calendário gregoriano da Igreja Ortodoxa, e essa Revolução de Fevereiro ela vai empoderar, ela vai levar ao poder
um conjunto de partidos de orientação socialista, ou seja, de base social proletária popular camponesa, e esses partidos têm a ideia, têm a concepção estratégica e política de que essa revolução deveria ser uma revolução burguesa, né? Que a derrubada do czarismo deveria abrir espaço para uma etapa de desenvolvimento burguês capitalista, com uma república parlamentar burguesa e com um desenvolvimento econômico e social burguês, que aí sim criaria-se as condições no futuro para que os trabalhadores pudessem pleitear, nos marcos de uma democracia parlamentar, as suas demandas de natureza socialista. Então, esse governo que chega ao poder em 17, ele vai manobrar, ele vai tentar se colocar entre essas demandas massivas, né, que levam à derrubada do czarismo, que era fundamentalmente as demandas por paz para os soldados, que era sair da guerra, né, sair da Primeira Guerra Mundial. Pão para os operários, que dizia respeito à melhoria das condições salariais e de trabalho dos operários nas fábricas russas. E terra para os camponeses, que era a reivindicação principal do povo russo, que era a realização de uma profunda reforma agrária. Essas três demandas, elas vão sendo amortecidas ou elas vão sendo administradas de maneira muito hesitante por parte do governo que chega ao poder em fevereiro de 17, liderado pela fração menchevique, né, dos socialistas mencheviques. E isso acontece ao mesmo tempo em que o país é mantido na guerra, a guerra segue, né, os soldados morrem, as condições no campo de batalha na frente são terríveis, né, não há estrutura, e ao mesmo tempo ocorrem diversos levantes contra-revolucionários dirigidos por generais czaristas que fazem com que a situação continue muito instável dentro da Rússia. Então, como consequência desse processo, em outubro de 17, né, em outubro do mesmo ano, o setor político, né, dirigido pelo Partido Bolchevique, né, pela fração menchevique dos socialistas, ela vai liderar uma insurreição que vai derrubar o governo provisório menchevique que tinha se erguido em 17 e vai levar a consigna de todo o poder aos sovietes. Os sovietes eram os conselhos populares, conselhos operários, conselhos de soldados, conselhos de camponeses, que foram espontaneamente constituídos pelos trabalhadores e pelas massas populares no contexto da sublevação revolucionária, e a palavra de ordem que os bolcheviques levam ao poder em outubro de 17 vai ser todo o poder aos sovietes no lugar do governo provisório e da república parlamentar dirigida pelos mencheviques desde fevereiro. Então, a partir do estabelecimento desse novo poder, né, esse novo governo, esse novo Estado fundado em bases soviéticas, ou seja, fundado nesses conselhos populares como órgãos deliberativos e executivos do novo Estado, o país efetivamente sai da guerra, é feita a repartição da terra para os camponeses e se começa a desenvolver uma nova política para a classe operária nas cidades. Só que, obviamente, isso num contexto que seguia muito turbulento, né? O país estava mergulhado numa guerra civil, porque as forças ligadas ao regime czarista derrubado, assim como as forças ligadas ao governo menchevique, que tinha se estabelecido em fevereiro, vão se organizar de armas na mão, né, para tentar derrubar o novo governo soviético estabelecido a partir de 18 de 1917, a partir de outubro de 1917, perdão. E essa guerra civil, ela é muito violenta, né? O país ele se vê consumido no meio desse conflito, a infraestrutura é gravemente danificada, né? Além do mais, você tem a intervenção estrangeira na Rússia. A maior parte dos países europeus intervém militarmente para derrubar esse governo nascido
da insurreição bolchevique de outubro de 17. Então, esse novo governo vai ter que lidar até 1921 com as condições de uma guerra civil interna e com intervenções externas também. Então, esse é o panorama geral, né, no interior do qual começa a ser elaborada e implementada a concepção de pedagogia do trabalho que está expressa no texto que nós vamos discutir nessa aula. Então, é importante a gente perceber que era uma situação de crise profunda, né? A sociedade a sociedade que está se construindo a partir desse novo poder popular soviético, né? Ela vai ter que se construir num contexto que está marcado por uma tremenda penúria material em função da devastação provocada pelo conflito e pela própria guerra que está acontecendo. Então você tem uma guerra civil acontecendo e a construção dessa nova sociedade em todos os seus aspectos, né, inclusive no aspecto da educação, da pedagogia, ela vai ter que se realizar nesse contexto, nesse meio, sob essas circunstâncias. Então, isso já é o suficiente para demonstrar o nível de complexidade da tarefa colocada para esses pedagogos, intelectuais e educadores que assumem o protagonismo na construção educacional da Rússia revolucionária, né, da Rússia soviética. Então, o Pistrak, ele é um dos protagonistas desse processo. Ele é um pedagogo, né, de formação, ele se liga à luta revolucionária ainda em 17 e ele vai ser parte desse grupo de intelectuais militantes que se debruçam sobre a tarefa de construir um projeto pedagógico para aquela sociedade, né, que objetivava ser, né, e que trazia em si a promessa e a tendência e o projeto de construir uma nova sociedade fundada e governada pelos próprios trabalhadores, ou seja, a construção de uma sociedade de trabalhadores, a construção de uma sociedade socialista que pudesse ser uma ponta de lançamento, né, um núcleo, um centro para a articulação da emancipação da classe trabalhadora a nível internacional. Então, é esse o pano de fundo político, ideológico que está colocado para essa construção pedagógica, né? E o Pistrak e esse conjunto de intelectuais, entre eles a Nadezhda Krupskaya, que era a companheira de Lenin, né, também vai ter um papel decisivo nesse processo, eles vão elaborar a ideia de construção dessa nova pedagogia, desse novo modelo de educação, a partir de uma perspectiva e de uma concepção do planejamento experimental, ou seja, nunca tinha havido uma experiência revolucionária como essa, né, que abrisse condições para que a classe trabalhadora pudesse protagonizar um processo de construção, de reconstrução social amplo e um projeto de construção educativa nesses marcos. Isso era um inédito na história. E, portanto, a única coisa com a qual eles contavam eram os princípios elementares de uma pedagogia do trabalho que estava contida na obra de Marx, nas suas reflexões e nas práticas pedagógicas dos trabalhadores avançados em educação no mundo, né? Então, agora a tarefa é levar isso à prática. E o método utilizado foi o de estabelecer escolas comunas experimentais, né, para poder serem o espaço de elaboração de uma nova pedagogia, de uma nova concepção e de uma nova prática pedagógica que pudesse, após um período experimental, sofrer um balanço, né, a se compreender qual é o resultado que teve esse processo e depois se levar
essa nova concepção pedagógica para a massificação das escolas no país. Então, esse documento que a gente vai passar por ele é o balanço dos 5 anos de experiência, os 5 anos iniciais de uma escola comuna, né, uma dessas escolas comunas experimentais, que era a escola comuna ligada diretamente ao Comissariado do Povo de Educação, né, o que seria equivalente ao Ministério da Educação nascido desse poder soviético. Então, o texto do Pstrak, na verdade não é nem um texto do Pstrak, é um texto coletivo. O Pstrak ele é o organizador, é o conjunto dos educadores que atuam nessa escola comuna experimental, que redigem esse balanço. Eles vão, ao final desse período de 5 anos, fazer um balanço da experiência e afirmar alguns dos pontos que eles consideram os mais exitosos e os que merecem reflexão para uma pedagogia do trabalho, para uma pedagogia a partir do poder da classe trabalhadora, de um projeto histórico e social da classe trabalhadora. Eles vão fornecer quais são esses elementos centrais. Então, vou fazer uma apresentação aqui dos pontos que eu considero mais importantes do que está no texto e, obviamente, levando tudo isso em consideração, né? Como tudo é circunstanciada a construção dessa concepção educativa e, ao mesmo tempo, é importante levar em consideração o que é circunstanciado e o que existe de vivo também nessa formulação, nessa construção para uma reflexão contemporânea. Então, assim, a primeira coisa que consta como centro desse balanço é a conclusão de que a tarefa a ser realizada naquele contexto da Rússia revolucionária era de promover uma escola do trabalho concreta. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que, primeiro, era fundamental que o sistema educacional estivesse fundado no modelo da escola única do trabalho. A ideia era eliminar, superar o chamado dualismo educacional predominante nas sociedades burguesas da Europa naquele momento, ou seja, escolas propedêuticas de formação intelectual geral voltada para a burguesia e as classes médias e escolas profissionalizantes para formar como mão de obra semi-qualificada ou qualificada os filhos da classe trabalhadora. Então, o sistema educacional ele reproduzia a desigualdade de classes, ou seja, escola de dirigentes para os dirigentes da sociedade, escola de execução, de executores, né, para os filhos da classe trabalhadora. Então, a concepção pedagógica de uma sociedade de trabalhadores, né, de uma sociedade que é a expressão de um projeto histórico da classe trabalhadora, ela precisa ser uma concepção de educação que supera esse dualismo. Então, você superando a desigualdade de classes, porque na verdade a Revolução Russa colocou como tarefa, naquele momento, a superação da propriedade privada dos meios de produção, a produção industrial e a produção, o conjunto da economia, ela foi submetida a uma administração socializada, né, a partir do Estado, e aí tem toda uma discussão, um balanço crítico sobre o formato do Estado, a burocratização que esse Estado sofreu, né, se tornando um modelo ditatorial que acabou anulando, né, ao longo de um processo de lutas internas muito complexo, que não cabe aqui para a gente aprofundar, mas a economia na Rússia soviética ela foi socializada, ou seja, a produção deixou de se realizar a partir do interesse privado dos proprietários e regulada pelo mercado. Agora, os meios de produção tornados propriedades coletivas eram administrados a partir de um plano coletivo executado pela instância administrativa do poder popular, né? Então, essa nova sociedade pressupunha a superação da desigualdade de classes, porque não havia mais uma classe de proprietários não trabalhadores e uma classe de trabalhadores não proprietários. Isso tinha sido superado pelo processo revolucionário. Então,
a primeira coisa é a construção de uma escola única do trabalho, né? Então, uma escola na qual você tem o ensino intelectual, a educação física, o ensino tecnológico e o ensino pelo trabalho, no trabalho produtivo, ou seja, uma escola que unifica teoria e prática como dois momentos indissociáveis da formação humana. Então, essa escola do trabalho, ela não podia se basear apenas em princípios gerais, porque ela estava sendo construída no contexto em que o processo revolucionário ele está sendo desenvolvido, né? O processo revolucionário está em marcha. Inclusive, existe uma guerra civil acontecendo, onde existem forças articuladas aos antigos generais czaristas e potências estrangeiras que estão mobilizadas com suas tropas dentro do país, tentando derrubar os organismos do poder estabelecidos com a Revolução de Outubro. Então, essa escola do trabalho a ser construída, ela precisa lidar com a realidade concreta, ou seja, o que é construir a escola do trabalho nessas circunstâncias, né? Então, esse é o primeiro elemento da formulação dos educadores da escola comuna do Comissariado de Educação. E eles vão dizer o seguinte, que essa escola do trabalho concreta, ela tem que ser considerada como uma escola do trabalho, que é uma escola também da luta de classes e da revolução. Porque entre a sociedade capitalista e a sociedade socialista, na qual o trabalho e a produção estão socializados, assim como o poder político também, você tem um processo de transição. E esse processo de transição ele é determinado pela luta política da classe trabalhadora organizada para poder afirmar o seu protagonismo, a sua hegemonia social e reorganizar a sociedade a partir dos seus pressupostos, das suas necessidades históricas e das suas possibilidades, né? Então, essa escola do trabalho, ela vai precisar articular fundamentalmente ensino, o trabalho propriamente dito e a luta de classes, né? Ou seja, a luta, a construção, a luta como construção da nova sociedade e a construção da nova sociedade como luta pela realização desse projeto histórico, ela também precisa estar incorporada às tarefas do que é essa nova escola, essa escola única do trabalho das condições concretas colocadas na Revolução, né? Então, esse é o primeiro elemento fundamental. O segundo elemento é como considerar a relação entre a nova escola que emerge desse processo histórico, né, e a escola herdada da sociedade previamente estabelecida, ou seja, da sociedade que ia sendo transformada pelo poder revolucionário da classe trabalhadora. Então, o que seria, né? Como estabelecer a relação entre a velha escola e a nova escola? Então, o que o PISTRAC, o grupo, né, reunido em torno do PISTRAC, vai afirmar é que entre esses dois modelos de escola, entre a escola burguesa e a escola dos trabalhadores, existe uma continuidade e uma transformação, ou seja, existe uma superação revolucionária. A escola, enquanto espaço, enquanto instituição fundamental do processo educativo, ela se mantém, mas ela é transformada nos seus métodos e, fundamentalmente, nos seus objetivos para poder se adaptar e se adequar e servir ao processo social, político que está sendo construído pelo protagonismo da classe trabalhadora. Então, o que essa pedagogia do trabalho ela coloca como primeiro elemento para reflexão é a desnaturalização do sentido político da educação, ou seja, toda a educação, toda a pedagogia está vinculada a um projeto político, a um projeto de sociedade. A escola burguesa está articulada a ele em todos os detalhes, né? Na sua organização interna, nos conteúdos que ela socializa, nos objetivos gerais para o qual ela funciona.
ainda quando ela não enuncie isso abertamente, isso está implícito e inerente à sua própria dinâmica de funcionamento. Então, a pedagogia do trabalho, a pedagogia socialista, ela vai colocar, bom, aquilo que está oculto na pedagogia burguesa fica explícito na pedagogia dos trabalhadores, na pedagogia do trabalho. Ou seja, a educação ela está articulada a um projeto de sociedade, ela está articulada a um projeto histórico. E esse novo projeto de sociedade socialista requer uma escola que seja orgânica a esse projeto, né? Então, a escola se mantém, ou seja, a necessidade da escola e da educação escolar é afirmada em alto e bom som, mas essa escola ela é redefinida em função das necessidades de construção desse novo processo histórico e desse novo projeto de sociedade que vai sendo construído nesse momento, né? Então, essa nova escola se transforma, né? Ela emerge a partir da construção de um panorama específico. Primeiro é o seu objetivo mais fundamental. E esse objetivo é o que é definido por eles como a formação comunista, ou seja, o que diz respeito ao aspecto intelectual e moral da formação a ser desenvolvida por essa educação escolarizada, né? Então, a formação comunista, nesse caso, ela está muito longe do que poderia se pensar como uma formação doutrinária, dogmática, em cima de cartilhas ou em cima de panfletos com palavras de ordem. Na verdade, o que na obra do Pistrak, na obra desses educadores, se compreende como formação comunista é uma formação intelectual baseada numa concepção crítica que incorpore o conjunto do patrimônio de saberes acumulados pela humanidade, né, ou os elementos fundamentais estabelecidos por eles como fundamentais do patrimônio de saberes desenvolvidos pela humanidade, e que seja uma apropriação de saberes críticas, de modo a permitir a esses educandos uma consciência crítica, historicamente crítica de si mesmos, da sociedade, do que é a sociedade que eles estão construindo e do que é a sociedade que foi superada pelo processo revolucionário. Então, do ponto de vista intelectual, a educação comunista significa fundamentalmente isso. E do ponto de vista moral, significa a afirmação da centralidade da cooperação coletiva sobre o desempenho e a competição individual. Então, na verdade, se compreende, né, no âmbito dessa elaboração pedagógica, com toda razão, que a competição individual como parâmetro de organização do desempenho do estudante, ele não é um modo inevitável das coisas serem, né? Ela corresponde a uma concepção de mundo. E a construção de uma outra concepção de mundo, de uma outra sociedade, baseada na construção coletiva do poder, da economia, como é o projeto de uma sociedade socialista, pressupõe uma educação que forme numa nova moralidade, numa nova valoração que tenha como centro a cooperação coletiva. Então, essa formação comunista como princípio intelectual moral diz respeito fundamentalmente a isso, né? Além da formação comunista, nesse sentido, a escola que vai sendo construída, ela tem como um dos seus elementos fundamentais a atualidade. A atualidade é o nome que se dá nesse contexto à compreensão da estrutura significativa do tempo presente. Ou seja, qual é o eixo fundamental que organiza a realidade internacional e nacional. Então, essa atualidade, ela precisa estar desembocando no interior da escola e, ao mesmo tempo, a escola precisa estar profundamente inserida na atualidade, ou seja, nas questões fundamentais que determinam o tempo presente. Então, a escola precisa formar na atualidade, né, para poder preparar para dominar-se a atualidade. E a maneira como a escola faz isso é abrindo-se à atualidade para que as questões do tempo presente estejam inseridas no interior da escola e aí dentro formem, seja elemento formativo,
E da mesma maneira a escola precisa atuar na sociedade, a escola não tem que ser isolada do contexto social, ela precisa atuar na sociedade como um fator que intervém também na atualidade compreendida, né, como ela é, a partir do seu eixo estrutural fundamental e sendo parte da solução dos problemas sociais colocados. Bom, um dos elementos que também são fundamentais para essa construção pedagógica, né, e que talvez é um dos elementos mais decisivos, é a ideia da auto-organização estudantil. Ou seja, a escola, a educação escolarizada, ela compreende que as crianças e os jovens, eles não precisam ser preparados para ingressar na sociedade. Eles já estão na sociedade, a escola é parte da sociedade, ela não está fora. Então, uma escola que precisa formar para um novo arranjo intelectual moral próprio a uma sociedade coletivamente construída pela classe trabalhadora, esse é o projeto geral do interior do qual essa pedagogia se constrói, ela precisa realizar esse processo de formação no seu próprio interior. Então, os estudantes, as crianças, os jovens, eles se incorporam organizadamente na construção da escola, né? A escola não se apresenta às crianças e aos jovens como uma potência estranha à qual eles têm que se curvar, mas a escola aparece como o resultado da construção coletiva das próprias crianças e jovens auto-organizados, obviamente com a participação dos educadores, porque a auto-organização estudantil ela é compreendida como um momento pedagógico fundamental. Ela não é compreendida como estando ao lado ou paralelamente do processo educativo. Ela é um dos momentos fundamentais do processo pedagógico e do processo formativo. Então, a participação do pessoal docente, do conjunto dos educadores no interior dessa auto-organização fazem com que a escola tenha a característica de uma grande coletividade auto-organizada e que prepara na própria prática a construção de uma nova coletividade social que é senhora de si mesma, individual e coletivamente, por meio da auto-organização, de modo que essas crianças e jovens possam ser o patrimônio fundamental para a construção e reprodução dessa sociedade socialista que se almejava. É o que se dá para falar nesse tempo que temos, né? O balanço histórico disso nos exigiria ir muito longe, mas eu acho que esses são os pontos fundamentais desse texto para poder dar conta do que é a base, né, elementar da elaboração de uma pedagogia do trabalho a partir da experiência soviética, né, da experiência pedagógica soviética.